Metas traçadas e cumpridas. O Botafogo fecha o primeiro turno com vitória no Clássico e entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Emoção, rivalidade, tensão. Será que faltou alguma coisa no Clássico entre Flamengo e Vasco? O técnico do Vasco, Ricardo Gomes, passou mal durante o segundo tempo do Clássico contra o Flamengo. O treinador foi retirado de campo dentro de uma ambulância. Alô, cheguei, boa tarde, amigos, começando mais uma semana e o Jogo Aberto Rio falando do futebol carioca. O drama do Ricardo Gomes. Eu acho que nunca houve uma corrente tão grande, positiva, de todas as torcidas, de todas as facções, pela recuperação desse profissional. Porque o Ricardo Gomes é uma unanimidade pela elegância, pelo profissional, pela maneira como trata a imprensa e até mesmo o torcedor. Ele esteve aqui algumas vezes e a gente teve a oportunidade de ver de perto o que representa este ser humano. Agora, o que ele passou ontem no estádio do Engenhão, me veio logo uma pergunta. Será que aquela ambulância era apenas uma cenografia com 4 rodas de presente no gramado do Engenhão? Por que o Ricardo Gomes foi levado a um ambulatório quando alguns intensivistas que ligaram para a gente, nós não somos médicos, dizendo que a boca torta para o lado esquerdo era um sintoma imediato de um AVC? Por que demorou-se tanto, sabendo que naquele momento, naquele quadro, quanto mais rápido o atendimento, menor o índice de sequela ou as consequências posteriores? Nós não somos médicos, estamos transmitindo ao questionamento de alguns dos profissionais dessa área da medicina. Tomara que o Ricardo Gomes saia dessa. Primeiro destaque do cartão vermelho. Gilson Ricardo. Meu cartão vermelho é pro nosso grande craque, zagueiro de área, arrebentando o Wellington. Parabéns, hein, Wellington? Só jogando bacana. A galera pediu vermelho. Gilson, tá aqui. Já ia dar vermelho de qualquer maneira, mas a galera também pediu. Cheio de categoria. Dominou e deu de presente. Ainda tá longe do Natal para dar presente, meu querido. Espera mais um pouco. Agora o recado é do Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos. As palavras do garotinho são as nossas também. De uma breve recuperação. Estamos rezando por você. Você é um sujeito do bem. Do bem, como o garotinho colocou muito bem. E você vai sair dessa, nós temos certeza absoluta. Agora, o Fred, o presidente do Fluminense, o Fred... Você não esquece ele. Não posso esquecer. Olha o Fred, olha o Fred, olha o Fred. Tem uma proposta. Para onde? Turquia. Para onde? Qualquer lugar. Libera ele, presidente. Pode mandar ele embora. Lá, o departamento médico de lá, talvez esteja precisando de um grande centroavante, que já fez muitos gols. A repórter Bárbara Coelho acompanhou o drama do técnico do Vasco, Ricardo Gomes. O técnico do Vasco, Ricardo Gomes, passou mal durante o segundo tempo do Clássico contra o Flamengo. O treinador foi retirado de campo dentro de uma ambulância e levado para o Hospital Pasteur, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Após exames, foi constatado um AVE, acidente vascular encefálico com hemorragia. Através de exame de imagem que mostrou um hematoma temporal, da região temporal do cérebro, grande e que precisa ser esvaziado, porque se não for feito esse esvaziamento, o tecido cerebral fica comprometido e ele certamente apresentaria sequelas. A cirurgia durou cerca de 3 horas e o resultado foi satisfatório. O estômago foi totalmente drenado, ou seja, houve toda uma descompressão do tecido cerebral. O próprio neurocirurgião disse que as primeiras 72 horas vão ser importantes para que se avalie se vai haver alguma sequela ou não. Ricardo Gomes, de 47 anos, sofreu um acidente vascular cerebral leve em 2010, quando era técnico do São Paulo, após um clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Os jogadores do Vasco, Felipe e Fernando Praz, o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, entre outras personalidades do futebol, prestaram solidariedade ao treinador. Todos na torcida
por boas notícias. A gente tem que estar preocupado somente em rezar e torcer para que ele volte. Por esta razão também, ontem o doutor Michel Simoni deu uma entrevista à Rádio Globo ontem à noite. Ele que organizou com o doutor José Luiz Runco uma associação dos médicos de futebol, pedindo a presença, o plantão de um médico intensivista nos jogos de futebol. Mas isso é coisa para os dirigentes de futebol estudarem imediatamente. Mas vamos tentar saber o quadro atual do Ricardo Gomes, chamando a Aline Bordalo, que está na porta do Hospital Pasteur, no MER. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Olha, o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, foi reexaminado agora de manhã e, de acordo com o último boletim médico divulgado, o coágulo no cérebro dele foi totalmente removido, não há mais sangramento. Mas o estado de saúde dele ainda é grave, ele está no CTI, respira com a ajuda de aparelhos, está em coma induzido. Só daqui a 72 horas será possível saber se houve sequelas ou não. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, acabou de deixar o hospital muito abatido, está indo nesse momento conversar com os jogadores e com a comissão técnica do Vasco para saber se eles terão condições psicológicas de enfrentarem o Ceará na quarta-feira em São Januário. Caso eles não tenham, ele pode pedir o adiamento desse jogo, Zé Carlos. Obrigado, Aline, com toda a justiça, porque ontem mesmo os jogadores estavam no gramado preocupados. Desestabilizou completamente emocionalmente, porque é um fato inédito, como aconteceu com o jogador Serginho do São Caetano. Exatamente. Estão lembrados? Ali o jogo parou, não foi, Gilson? Foi, ele faleceu no campo e desestabilizou qualquer um. O Ricardo Gomes passou mal, a gente viu os jogadores do Vasco preocupados, olhando pro banco, aí já sabe que tem alguma coisa errada. Que tá lá o Cristóvão, que é o assistente do Ricardo Gomes, foi pra beira do campo, a ambulância chegando, para isso, para o jogo, correria, o jogador fica sem saber o que está acontecendo. Eu acho que essa medida do presidente, eu acho que a CBF, que geralmente costuma ficar embarreirando as coisas, tem que adiar esse jogo, Vasco e Ceará. Os jogadores não têm cabeça para fazer esse jogo, com certeza, com certeza. E o Cristóvão Borges, que é o assistente dele, no caso de ser confirmado o jogo de quarta-feira entre Vasco e Ceará, em São Januário, é ele quem vai comandar. Inclusive, pela internet, o noticiário dá conta que o jogo está mantido. Mas o Roberto faz muito bem em ouvir o grupo. No momento, um dia depois do acontecido, até porque o quadro ainda é muito grave, não é grave só não, é muito grave o quadro do Ricardo Gomes e por isso os jogadores ainda estão emocionalmente afetados. Nós que não trabalhamos no dia a dia com ele, sentimos profundamente o que aconteceu. Imagina os jogadores que estão no lado dele, na concentração, o acompanhamento, a maneira como ele comanda o grupo com elegância, com inteligência e principalmente com educação. Sempre foram pontos altos no relacionamento profissional do Ricardo Gomes, hein, Gerson? É verdade, acima de tudo, com educação, que é importante. Você não vê, por exemplo, num jogo do Vasco, você pegar ele gritando palavrão em microfone, não vaza, porque ele não grita palavrão. Exatamente, exatamente. Talvez até se ele extravasasse mais... Explodisse, né? Exatamente, mas é de cada um, não adianta, ele vai ser assim sempre. E eu acho que afeta, sim, os jogadores, como ontem afetou. Porque quando acabou, que você chega no vestiário, você sabe das coisas, né? Mas sabe, né, por alto. Todo mundo é leigo ali, então a coisa extrapola. Eu acho que o presidente do Vasco está certo. Tem que fazer um ofício para a CBF dizendo que, por motivo, né, de força maior, não vai poder jogar esse jogo. E ponto. E olha só o emocional do Ricardo Gomes. A conquista da Copa do Brasil diante do Coritiba, perdendo lá no Couto Pereira, mas ganhando o título. Jogo difícil. Jogo difícil. Na última semana contra o Palmeiras, jogo difícil, passou para a próxima fase da Sul-Americana, também perdendo e sofrendo o tempo todo. Se o quadro dele é hipertensivo, sempre, ele deveria se cuidar, ou já se cuidava, mas consequentemente, para vocês terem uma ideia do que era o ser humano, do que é o ser humano Ricardo Gomes, ele marca as entrevistas como a que marcou para vir aqui no Jogo Aberto Rio,
sem assessor de imprensa, sem procurar assessoria de imprensa do Vasco, ele mesmo vindo, usando o nosso transporte, vindo aqui, voltando para São Januário depois do treinamento, para na parte da tarde continuar trabalhando. Um cara de uma simplicidade tremenda que a gente conhece desde o tempo que começou como jogador. Ele, como ex-aluno do Colégio Pedro II, ali do Maracanã, Unidade Maracanã, desde o início, indo para o estádio a pé, acompanhado do pai, com coração tricolor, mas sempre, antes de mais nada, um gentleman. Quando ele teve esse probleminha no São Paulo, que assustou muita gente, ficou internado aí pouco mais de uma semana, ele conseguiu superar. E tomara que agora, apesar da demora no atendimento até chegar ao Hospital Pasteur, ele também dê a volta por cima, porque ele merece. E o futebol carioca, o futebol do Vasco, ele é a peça das mais importantes. O presidente falou isso aqui nessa pra virada, gente no programa, o Roberto também teve aqui no programa. O que ele falou? Foi uma grande contratação que eu fiz, foi o Ricardo Gomes. Eu fiquei até surpreso de ver a maneira dele trabalhar. Ele é ótimo. Falou aqui o presidente do Vasco. E chegou desacreditado pela torcida. Muita gente veio, pô, Ricardo Gomes, ele tá aí, ó, fazendo tudo pelo Vasco. E a torcida do Vasco, na pesquisa, queria o Abel. O Roberto bancou o Ricardo Gomes, não se arrependeu e tenho certeza que agora sim pode esperar pela recuperação dele com o Cristóvão, bem diferente daquele quadro do Fluminense antes da chegada do Abel. Não acha não, Gerson? Eu estou de acordo com você. Eu acho tudo isso que você falou. Eu acho que você tem razão e isso tudo vai acalmar. Nós temos certeza absoluta, pois estamos rezando por ele. E olha que até o futebol francês está prestando uma solidariedade ao Ricardo Ele Gomes. é ídolo lá, né? Ele é ídolo lá, foi jogador do Paris Saint-Germain, foi treinador. Foi do o Bordeaux também, Bordeaux, exatamente. comandando o Bordeaux. Eles estão prestando solidariedade através dos seus sites. A gente continua rezando na certeza de que o Ricardo Gomes vai dar uma volta e vai retornar ao futebol com o mesmo equilíbrio, o mesmo brilhantismo de sempre. Rápido intervalo e na volta tem mais, só falando do futebol carioca. Não sai daí não. Emoção, rivalidade, tensão. Será que faltou alguma coisa no clássico entre Flamengo e Vasco?